Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas quem desejar adquirir o nosso curso pode acessar o nosso site e o endereço é veonconcurso.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos lá para a questão de hoje que diz assim: com base na planilha do Excel 2007 abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula igual conte.se, abre parênteses A1, 2 pontos, C2, ponto e vírgula, entre aspas, menor 4. Pessoal, o que faz a função conte.se que está citada aqui? Essa função ela serve para contar se as células deste intervalo A1, 2 pontos, C2 possuem valores menores do que 4. Basicamente é entender que o primeiro argumento da função conte.se é um intervalo de dados, que no caso aqui é A1, 2 pontos, C2, indicando da célula A1 até a célula C2. O segundo argumento, que aqui está separado por ponto e vírgula, diz menor 4 entre aspas. Esse segundo argumento que diz menor 4 entre aspas, ele significa o critério para a contagem. Então quer dizer que eu só posso contar as células do intervalo A1, 2 pontos, C2, isto é, de A1 até C2, que possuem valor menor do que 4. Por isso, conte.se é contar se as células desse intervalo estão de acordo com o critério que diz menor do que 4. Então, primeiro eu tenho que determinar qual é o intervalo. Bem, para saber qual é o intervalo A1, 2 pontos, C2, nós vamos fazer assim. Pega a primeira indicação que vem antes dos 2 pontos, que é A1, localiza a célula A1 e coloca um pontinho na parte superior esquerda. Localiza a indicação que vem depois do 2 pontos, que nesse caso é C2. Aqui, ó, localizamos a célula da coluna C e da linha 2, a célula C2, e nessa eu coloco um pontinho na parte inferior direita. Aí eu vou ligar os pontos aqui de A1 até C2 e C2 até A1, formando um retângulo. O que entrar dentro desse retângulo, que aqui eu destaquei em vermelho, é o intervalo A1, 2 pontos, C2, quer dizer, da célula A1 até C2. Aí dentro deste intervalo, eu tenho que contar as células que têm o critério indicado no segundo argumento, que é menor do que 4. Quer dizer, só posso contar as células que têm valor menor do que 4. Bem, 4 não é menor que 4, então não posso contar essa. 2 é menor do que 4, então vou destacar aqui que essa eu posso contar. 3 é menor do que 4, também vou destacar porque eu posso contar. 1 também é menor do que 4, também vou destacar. 5 não é menor que 4, não vou destacar, e 6 não é menor do que 4, não vou destacar. Como a função não é para somar os valores, observe, é conte.se, então é para contar as células que têm o critério menor do que 4. Então observa, não vamos somar, vamos contar as células que têm valor menor que 4. 1, 2, 3. Quer dizer, acabamos de contar 3 células nesse intervalo que possuem valor menor do que 4, porque senão alguém corre o risco aqui de querer somar esses valores. Mas aí é outra função, aí seria a função soma-se. A função conte.se é para contar quantas células nesse intervalo possuem valor menor do que 4. E nós contamos 1, 2, 3 células nesse intervalo que têm de fato valor menor do que 4. Portanto, a resposta aqui é a letra D de Dinamarca, 3, o resultado final dessa nossa fórmula, que a gente pode até fazer uma experimentação disso lá no próprio Excel na prática. Ó. Tá aí a minha planilha do Excel, acabei de digitar ali aquela fórmula indicada na questão, vou pressionar Enter e aí o resultado foi 3, porque eu contei 3 células nesse intervalo que tem valor menor do que 4. Beleza, pessoal, mais uma questão resolvida aí falando sobre fórmulas e funções do Excel, nesse caso o D de Dinamarca. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!